A todos que estão nos assistindo, aqui é o evangelista Juninho do Espírito Santo, moro aqui em Telêmaco Borba, Paraná. É uma alegria poder contar com você assistindo a nossa aula da classe juvenis hoje. É uma alegria imensa. Um abraço para todos aqueles que fazem parte da Assembleia de Deus do bairro São Jorge, a igreja onde eu pastoreio cada um dos irmãos lá, que Deus abençoe em nome de Jesus. A Assembleia de Deus, que é aqui em Telêmaco Borba, que tem como presidente nosso presidente, pastor Samuel Azevedo dos Santos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço para cada colega, cada amigo que tem nos assistido aí, tá bom, pessoal? Vamos lá com a lição então. Lição de número 12. A número 13 a gente já tem gravado no canal, mas a lição número 11 e a número 12 eu não tinha gravado ainda. E por isso agora estou gravando. Hoje é sexta-feira à noite. E como sempre gravando, correndo. Queremos gravar hoje adolescentes. Hoje a lição também de jovens. No máximo até amanhã, né? Antes eu queria falar a respeito desse livro. Pastor Jean Porto. Treinamento e Caráter. 3 homens forjados pelo fogo do Altíssimo. Chegou para mim esse livro essa semana. Prefácio por pastor Josué Gonçalves e o pastor Jean Porto, que é ali de Curitiba, nossa capital aqui do Paraná. E que Deus abençoe a vida dele. Falei para ele que estaria falando do livro dele, que é uma benção. Um abraço também para o pai dele, o capitão Porto. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Você pode adquirir esse livro ligando para ele, mandando mensagem para ele pelo Facebook, você consegue isso. Tá bom? Pessoal, lição número 12, as bênçãos do avivamento espiritual. Olha o tema, já diz aqui, bênçãos do avivamento espiritual. Todo avivamento ele traz bênção para a vida das pessoas. O avivamento ele traz coragem para as pessoas, o avivamento traz ânimo para as pessoas, o avivamento traz felicidade para as pessoas. Quando o avivamento acontece dentro de uma igreja, dentro de um local, muda todo o cenário daquela igreja. Agora a grande pergunta, antes de eu continuar na lição aqui falando, a grande pergunta é, quem é responsável por isso? Claro, o Espírito Santo de Deus, mas o que eu quero dizer é, todo ser, toda pessoa que congrega num local, que busca a presença de Deus, ela é responsável para orar, responsável para pedir um avivamento, responsável para conseguir pedir a Deus esse avivamento, para que ocorra um avivamento. Então, quando acontece o avivamento, tem alguns que são movidos ao movimento, ou seja, alguns quando vê que o negócio está bom, está avivado, vamos junto. Vamos junto, o negócio começou a descer, vamos sair fora. Agora, o interessante é quando todos estão no mesmo foco. Luta, dificuldade, luta, tal, avivamento. E todo mundo vai desfrutar desse momento. Vamos lá, o versículo que diz aqui, ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 12 na lição. E ele diz assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. E aqui ele coloca o Espírito com letra minúscula. Mas o Espírito com letra maiúscula, que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Quem que pode revelar tudo aquilo que Deus tem para nós? Através da palavra, a Bíblia Sagrada, mas quem pode revelar? O Espírito Santo de Deus. Então não é o espírito do homem, eu normalmente, não. Quem vai atuar e vai agir na minha vida vai ser o Espírito Santo de Deus. Ele vai direcionar e me revelar e dentro do meu coração convencer que eu sou pecador, convencer que eu necessito da presença dele, convencer que é algo do céu, não é algo humano, é o Espírito Santo de Deus. Então, por isso no versículo lá, Espírito com letra maiúscula e não Espírito do mundo ou do homem com letra minúscula. Não. Espírito com letra maiúscula. E aí ele vai dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o versículo 25, ele vai citar dentro desse texto as obras. Tanto as obras da carne, que são prostituição e todo o pecado que
é o das obras da carne, toda a lista de pecado aqui. Ele vai dizer sobre prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. Então passa uma lista que homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, a pessoa não vai ter direito de ver o reino dos céus, porque isso daqui quem faz está fazendo a obra da carne. Aí no mesmo texto, nos versículos logo em seguida, ele vai falar a respeito do fruto do Espírito. E o que... Desculpa, eu estou um pouco rouco e não peguei água. O que é o fruto do Espírito? O fruto é um, mas as virtudes do fruto são 9. E aí ele vai dizer sobre esse fruto do Espírito. O que quer dizer isso? Eu, Juninho, ser humano, você, ser humano que está me assistindo aí, ser humaninho, todos nós, seres humanos, dentro de nós, aqui não fala dos dons espirituais, aqui fala dos dons em nossa vida, da virtude em nossa vida. Ou seja, o Espírito Santo ele vai trabalhar em nós, mas nós podemos deixar ele agir. A partir do momento que ele age, essas obras da carne não vão acontecer em nossa vida. E aí nós vamos querer o quê? Nós vamos querer o fruto do Espírito em nossa vida. E através disso nós vamos trabalhar em nossa vida o fruto do Espírito. Nós vamos melhorar. Melhorar no quê, por exemplo? Olha o que ele diz aqui. Ele vai dizer o que é do fruto do Espírito aqui, ó. Amor, alegria ou gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é o mesmo que o domínio próprio. Desculpe o barulho aqui na avenida onde eu moro. Passa gente aí, quase o horário de fechamento de comércio, começa a passar um monte de gente na rua falando. Então tá, se escutar barulho, grito, qualquer coisa, ignore. Vamos continuar aqui, ó. Aqui fala então do fruto do Espírito. Dentro dessas 9 virtudes que eu te falei aqui, o Espírito Santo vai trabalhar em nós. Agora, eu vou decidir que o Espírito Santo trabalha em minha vida. Eu vou decidir se eu quero isso para minha vida. E aqui diz, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, se eu andar na carne, eu não vou trabalhar nessas virtudes, aqui elas não vão se tornar virtudes na minha vida. Porque vai estar aqui amor, não vou ter amor por ninguém, paz muito menos na minha vida, não vai ter paz. E aqui longanimidade, benignidade, não vai ter. Agora, quando eu deixo o Espírito Santo trabalhar, aí ele trabalha e todas essas virtudes aqui passam a se destacar na minha vida. Passa a destacar. Até me lembro, ontem foi aniversário da pastora Beth, comemorou ontem, o aniversário dela é dia 25 de dezembro, mas comemorou ontem lá na igreja e eles fizeram uma apresentação, cada um com um coração, com as virtudes que ela, a nossa pastora tem, que é uma bênção ela, as virtudes. E eu lembrei desse texto de Gálatas capítulo 5, no versículo 22, que é o fruto do Espírito, né? Que daí, antes do 19 ao 21, ele vai falar das obras da carne, explicar tal. Do 22 ele já vai dizer do fruto do Espírito. Do 23 até ali o 25, ele vai explicar que quem tem essa virtude do Espírito vai ver o reino de Deus. Sintetizando a lição, ele vai falar aqui dos grandes avivamentos que promoveram resultados extraordinários nas pessoas, nas comunidades, em nações inteiras. E aqui ele vai continuar mais um pouquinho, mas o avivamento ele transforma a comunidade, cidade, país, mundo, pessoas. É isso que acontece com o avivamento. Vamos lá. Introdução, ele diz assim: quando há uma obra verdadeira do Espírito de Deus, ocorre uma mudança radical no caráter do ser humano, que expressará um comportamento novo, revelando progressivamente a imagem de Jesus Cristo implantada nele. Então ele passa a mostrar essa imagem. E aqui diz o fruto do Espírito que é. O que é gerado. Então, como eu falei já no início aqui, dei uma explicação meio assim por cima no geral. Ele diz aqui, ó, o fruto do Espírito é a resposta do crente mediante a ação do Espírito. O Espírito Santo diz, Juninho, não faço. Eu vou e faço. Obra da carne. Agora eu pego e falo assim, eu não quero mais fazer isso. Eu deixei os meus pecados, eu não quero mais errar, eu não quero mais pecar, eu não quero fazer isso, aquilo, colar, tal que for. Mas eu quero fazer a obra do Espírito Santo, quero que ele trabalhe em minha vida. Aí eu estou dando lado para o Espírito Santo agir.
E aí as virtudes elas vão aparecer em minha vida. Então alguém às vezes fala assim, mas eu errei no passado, eu errei recentemente, o que eu faço? Pede perdão a Deus, retorna para os caminhos do Senhor e faça a obra de Deus. Ah, mas alguém vai dizer que eu ainda estou... Deixa que as pessoas falem. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Deixa. Então, o fruto do Espírito é isso. Olha aqui, ó. O fruto do Espírito ele é gerado pelos verdadeiros avivamentos espirituais. O crente que está avivado deseja sinceramente ter essas virtudes, manter as virtudes do Espírito. Manter na vida dele. Ser longânimo, ser manso, ter fé, amor, alegria, benignidade, bondade, temperança, que é o domínio próprio. Tudo isso, alegria, né? Tá, mover no Espírito e fruto do Espírito. O renomado exegeta pentecostal, pastor Anthony Palma, no livro O Batismo no Espírito Santo, que ele vai dizer aqui, no livro dele, o Espírito Santo tem com fogo, daí ele fala aqui, que foi editado. E aqui ele diz assim, afirma, o batismo no Espírito não pode ser separado de suas implicações no que se refere a uma vida dentro dos padrões de justiça. Alguém que realmente é cheio do Espírito Santo não viverá uma vida incorreta. Ou seja, se você é batizado com o Espírito Santo, se você recebeu o Espírito Santo na tua vida, você não vai andar errado, você vai manter o Espírito Santo na tua vida. Você vai ter uma vida cheia da presença dele e o fruto disso tudo vai aparecer. As pessoas vão realmente enxergar isso que vai acontecer na tua vida. E aqui diz o outro no subtópico aqui, uma vida transformada. O verdadeiro avivamento gera um impacto transformador na vida de pessoas, formando-a mais parecida com Jesus. É como árvore seca que se torna frondosa e frutífera. Né? Ou aquele hino que Jair Pisa, uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar, assim é a vida do homem sem Deus. Ele fala assim na letra, mas a letra já na vida do homem com Deus é uma árvore frutífera e todos vão notar e vai gerar frutos também. As pessoas vão ver quem tem a presença do Espírito Santo. E aqui diz mais aqui, ó. Ele fala aqui também sobre esse mover e ele diz assim, ó. Logo, os que passam pela experiência do avivamento tornam-se cônjuges mais amorosos, pais melhores, filhos obedientes, profissionais mais comprometidos, cristãos mais engajados com a justiça em toda a esfera da sociedade. E assim aconteceu numa nação inteira, como aconteceu na Inglaterra no século XVIII, ele cita aqui. Daí, tópico 2, ele fala: o amor de Deus é derramado. A maior característica da vida cristã, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece morto. Ele diz aqui no texto de 1 João, capítulo 3, versículo 14. Então, uma das características é amar o irmão. Então todo aquele que reclama do teu pastor, reclama do teu líder, porque ele não me ama, não sei o quê, mas está falando mal dele, esse não é cristão também. Por quê? Porque ele não ama. Ele não ama. Ele quer compaixão para ele. Quer que os outros tenham amor por ele, por ela, compaixão por ele, por ela. Mas eles mesmos não têm compaixão de ninguém. Então é isso. O pessoal fala muito, né? Como diz que é papagaio fala. Tem um ditado que eu escutei esse que diz. Como testemunho claro da relação entre o Espírito Santo e o amor, na vida do crente, temos a afirmação de Paulo em Romanos. O amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você já percebeu? Então aqui o Espírito Santo derrama sobre nós, e nós somos transformados, mudados. O amor passa a fazer parte da nossa vida. E aqui ele diz mais. Tudo isso é muito útil, porém se não foi temperado com amor, perde todo sentido. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Versículo 3 ele vai falar sobre o amor, né? Que não adianta profetizar, não adianta falar em língua, não adianta fazer nada. Se não tiver amor, é como
um sino que tine. E eu sempre digo que é aquele barulhento que faz um tambor, mora aqui tem uma descida aqui na frente de casa. E quando você solta o tambor, ele faz um barulhão, aquele tambor de óleo vazio. Faz um barulhão que nossa. E o tambor cheio ele não faz o barulho que faz. Então, às vezes, tem gente que faz tanto barulho na igreja e não está cheio da presença do Espírito Santo. Só um exemplo. Mas tem gente que faz barulho e está cheio da presença, né? Claro. Um tempo de crises. Vivemos um tempo de crise moral e espiritual em que a violência gratuita cresce assustadoramente. A sensação do barbárie toma conta das cidades, revelando a deficiência do amor em nosso tempo. Eu vi nessa semana mesmo no jornal pessoas matando criança, eu vi um caso, 2 assaltantes mataram o pai, mataram o filho dentro do mercado, sabe? São casos que nós vemos na televisão. Terrível o tempo que nós vivemos, estupro de criança, coisas horríveis, o tempo que nós vivemos hoje. O ser humano, muitos perderam toda o temor, o amor e tudo mais. Os nossos dias lembram a Inglaterra do século XVIII, antes do avivamento, onde as prisões estavam lotadas, trabalhadores eram explorados, crianças eram abandonadas, assaltos e assassinatos ocorriam constantemente. Entretanto, com o avivamento espiritual naquela nação, houve uma mudança profunda. E aqui ele diz assim, a solução é o avivamento. A nossa esperança não está nos governos, nos planos econômicos, reformas sociais, embora saibamos que deve haver projetos, sim, para a prosperidade do país e tal. Mas o nosso acreditar tem que ser em Deus. Acreditar que Ele fará o impossível acontecer. Principalmente nessa pandemia que Deus Ele é soberano e as coisas vão se resolver. Fome de Deus. Um anseio pela presença de Deus. Me lembrei de um texto, assim minha alma anseia por ti, ó Deus, minha alma tem sede de ti. Os avivamentos geram o anseio da alma por mais de Deus. Somos desafiados a buscar constantemente a presença do Altíssimo. É monte, é oração, é busca, é jejum. Quando você sente um avivamento na tua vida, você passa a querer mais de Deus. Então sempre quando aqueles que reclamam que não há avivamento, a maioria já estão mortos espiritualmente. Querem cobrar dos outros, mas estão mortos espiritualmente. Infelizmente é assim. Mas aqui ele diz sobre quanto mais amamos a Deus com um amor gracioso, mais desejamos amá-lo e mais ficamos inquietos com a nossa falta de amor por Ele. Então nós choramos, queremos mais e mais de Deus. É fome, o desejo da presença de Deus. E o último tópico aqui, penúltimo, indo em direção a Deus. Um genuíno avivamento também deve levar o cristão em direção a Deus. E como levar em direção a Deus? Através da palavra dele, Bíblia Sagrada. Às vezes conversa com Deus, mas Bíblia Sagrada, para você aprender da palavra de Deus. Tá? O pessoal que fala em avivamento fica fora do culto, fica fora, não quer em culto. Eu não creio nesse avivamento, não. Eu creio no avivamento que as pessoas ouvem a palavra, as pessoas querem uma mudança e as pessoas passam a procurar essa mudança. Ah, mas errou. Tá, errou. Em nome de Jesus vai melhorar. Mas está buscando, mas tem gente que nem busca. Continuando aqui, o que devemos ser restando-nos... É que eu peguei aqui andando, deixa eu continuar aqui. Na certeza de que não somos mais o que éramos, mas ainda não somos o que devemos ser, restando-nos apenas os passos do Mestre em busca do aperfeiçoamento. Então, precisa ocorrer em nós uma busca da presença do Senhor. E o último, devemos ter fome por Deus. No primeiro dia do século XX, daí ele cita aqui Agnes Osman, considerada a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo nos Estados Unidos e por isso a precursora do movimento pentecostal moderno, confirma esse desejo por Deus. Eu queria a promessa do Pai, mais do que a comida ou descanso. Aqui lembramos a declaração do salmista: como o servo brama pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de ti, tem sede do Deus vivo. Salmo 42. Glória a Deus. E eu lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu queria tanto. Passei por uma cirurgia na época, e entrei dentro do hospital, lá no centro cirúrgico, aquelas lâmpadas que tem em cima, assim, várias lâmpadas, e eu tomei anestesia geral, e antes de dormir eu fiquei, Senhor, será que eu vou morrer?
Então acho que o Senhor vai me batizar com o Espírito Santo. E fiquei esperando, vou falar em línguas. Dormi, não fui batizado. Só, acho que um mês depois, mais ou menos isso, que voltei da cirurgia, me recuperei e continuei buscando a presença de Deus, pedindo batismo com o Espírito Santo, que era o que eu desejava. Eu falava, estou morrendo, mas pelo menos eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E já faz alguns anos isso, e realmente um dia fui batizado com o Espírito Santo. E ainda lembro que o meu irmão foi batizado com o Espírito Santo, Michel. Eu fui batizado com o Espírito Santo. O meu amigo, irmão, que esses dias eu estava tão triste, né? Que fazia uma semana, um pouquinho mais já de uma semana que ele faleceu. E ele, que o irmão Jacques, que estava orando por mim naquele dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, foi algo glorioso. Depois, passado um tempo, a gente orando, buscando, recebi a variedade de línguas, e junto com ele mesmo, a gente orando. E é assim, pessoal, tem que buscar, busque, adolescente que está aí, juvenil que está aí, busque a presença do Senhor, busque, queira mais que tudo nessa vida, ser batizado com o Espírito Santo. Você vai ver, às vezes você começa a querer falar em línguas, às vezes você pensa, será, coisa da minha cabeça, eu não vou falar, e começa a querer prender para não falar. Deixa o Espírito Santo te encher, seja batizado com o Espírito Santo. E para concluir, aqui ele diz, a nossa geração vive mergulhada numa grave crise. Tá, eu já li algo parecido aqui, mas eu vou colocar uma conclusão aqui. E nós procuremos mergulhar na presença do Espírito Santo. Procuremos mergulhar na presença do Espírito Santo. Eu vou orar que você venha receber o teu batismo em nome de Jesus. Pai, essa vida que está orando comigo, Senhor, abençoa grandemente, Senhor amado. E aqueles que desejam o batismo com o Espírito Santo, eu venho lhe pedir, Senhor amado e maravilhoso, coloca as tuas mãos, batiza com teu Espírito Santo, enche com a tua presença, Senhor, faz maravilhas, opera milagres, Senhor, coloca as tuas mãos poderosas e que eles possam sentir algo tão tremendo acontecendo na vida deles agora, Senhor. Pai, aqueles que hoje estão retornando, voltando para o teu caminho, Senhor querido, abençoa, Pai, que eles possam ser cheios da presença do teu Espírito Santo. Toca, Pai, para a glória do teu nome nós pedimos e te agradecemos. Amém. Pessoal, dá um like lá, se inscreva no canal, nos ajude a divulgar, tá bom? Quero ver se hoje ainda gravo com adolescentes e os jovens. Um abraço, a paz do Senhor e até.